Vamos abrir as nossas Bíblias no texto sagrado, Salmos capítulo 37. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Eu fui convencido pelo Espírito Santo de que nesse domingo eu deveria trazer àqueles que estariam aqui uma palavra, não apenas uma palavra de conforto, de consolo, mas uma palavra de instrução. A vida, ela nunca é flat, assim, nós não temos como viver uma vida que não seja muitas vezes confrontada por lutas, por problemas, por angústias, tempos difíceis, tempos que às vezes nos desafiam pela intensidade dos problemas e outras vezes nos desafiam por causa da extensão. Às vezes, nós temos que lutar com certas situações em nossa vida, em nossa família, e elas duram mais do que nós gostaríamos. E perseverar, e superar isso, e chegar do outro lado, passar pela tempestade, manter a fé, guardar o coração em Deus, crescer, mesmo nos tempos difíceis. Aliás, eu já adianto que os tempos difíceis são uma oportunidade para nós crescermos no conhecimento, na dependência do Senhor. Mas nós precisamos ser alimentados pela palavra, e essa é a intenção do Espírito Santo nessa noite. Para com a sua vida, eu imagino que aqui nesse lugar haja pessoas que estão assim, poderiam descrever esse momento, esse período das suas vidas como tempos difíceis. E certamente há outros que estão num tempo de tranquilidade, mas que precisam entesourar, precisam guardar essas instruções, porque a verdade é que a vida nos surpreende, e muitas vezes nos surpreende com desafios que têm o poder, se nós não estivermos bem firmados, têm o poder de nos abalar. Eu, vira e mexe, estou ministrando sobre isso, porque Deus tem preocupação com o seu coração. Deus sabe que nós não estamos no céu ainda. Se estivéssemos no céu, não precisaríamos de ministrações desse tipo. Nós estamos na terra, numa terra que está caótica, bagunçada pelos nossos pecados, pecados da humanidade, por gerações e gerações. E aqui nós vivemos, e aqui muitas vezes nós temos que enfrentar essas tempestades. Eu creio que eu posso dizer que a vida cristã não é um chamado para a bonança. Certamente a vida cristã é um chamado para a paz. Deus nos chamou para a paz. Mas Ele não nos chamou para uma bonança, para uma tranquilidade exterior constante. Eu acho que você já descobriu que mesmo sendo um crente fiel, muitas vezes o céu vai enegrecer e muitas vezes você será desafiado a crer num nível maior. Quero ler com você o Salmo 37, dos versículos 3 ao 7, porque esse salmo, ele é um verdadeiro guia de comportamento no meio das tempestades, no meio das lutas. É um tutorial. Como se comportar, como superar tempos difíceis, essa é a proposta da palavra. E na unção que estava sobre o salmista, nós podemos aprender do Senhor. Vamos ler o texto a partir do versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Confia, desfruta, entrega, descansa, espera. Você pode repetir essas 5 palavras comigo? Diga: confia, desfruta, entrega, descansa, espera.
Eu quero falar sobre isso com você e eu creio que o Senhor vai fortalecer a sua vida nessa noite muito abençoada que Ele preparou para nós. Quem tem o coração aberto aqui? Às vezes você precisa, quando vai receber ou se expor à palavra de Deus, você precisa fazer um exercício quase que de guerra, porque Satanás quer roubar a nossa mente, roubar a nossa atenção, ele quer nos distrair da palavra, e ele pode usar N coisas, ele pode usar um problema que você está vivendo e através da preocupação tirar você daqui. Ele pode usar uma pessoa que inadvertidamente está conversando, está se movimentando de uma forma inadequada, mas decida agora, de todo o seu coração, que nada vai roubar a palavra de Deus e que você vai recebê-la na sua integridade. Amém, queridos? Como eu estava falando, o nosso chamado é um chamado para a paz, não para a bonança. As circunstâncias da nossa vida muitas vezes serão desafiadoras, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que nós bagunçamos com a nossa rebelião, com o nosso pecado, um mundo que vive praticamente a maior parte das pessoas que aí estão de costas para Deus, ignorando os princípios eternos. E por conta disso, nós sofremos circunstâncias que são dolorosas, que nos trazem apreensão, muitas vezes choro, angústia. E nós precisamos aprender como superar esses tempos, como sair do outro lado. É um aprendizado. Eu diria que nós precisamos nos expor à palavra de Deus com constância, porque é da palavra que nós temos a luz que ilumina o nosso caminho. E esse salmo, como eu já indiquei aqui para você, ele tem direções, ele tem imperativos muito claros que nos ajudam a superar tempos difíceis. Eu quero ser instrumento de Deus na sua vida hoje. Até mesmo você que está acompanhando aí pela internet, que está assistindo esse vídeo, ou agora diretamente recebendo a palavra, eu quero ser instrumento de Deus na sua vida. E quando nós vivemos essas dificuldades, esses períodos desafiadores da nossa vida, a primeira coisa que a palavra de Deus nos incentiva é a confiar em Deus. Diga comigo, confiar em Deus. O texto diz no versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor. O que é confiança? Eu definiria confiança como uma certeza interior de que a outra pessoa é capaz e fiel. Estou dizendo confiar em alguém. Quando é que eu confio em alguém? Eu confio em alguém porque eu tenho uma certeza no meu coração de que essa pessoa é capaz de responder às minhas expectativas. Mas não apenas isso. Ela é fiel. Porque tem gente que é capaz e não é fiel. Não é? E tem gente que é fiel, mas não é capaz. Eu acho que eu posso ilustrar isso para você. Eu me lembro dos tempos em que até hoje faço muito isso, pego o meu carro e viajo, faço longas viagens de carro, e muitas delas com a minha esposa do lado. E os primeiros anos, não sei se anos, mas durante algum tempo, depois que a Mônica tirou carta, foi um desafio, porque muitas vezes eu estava no volante, eu estava dirigindo, e cansado já, com sono, querendo desligar, e eu tinha uma motorista habilitada ao meu lado, mas eu não confiava. Eu não confiava, meus irmãos. Ela estava aqui hoje de manhã, estava se lembrando desse tempo. Eu olhava para o lado e até com necessidade de entregar o volante, mas eu insistia porque eu não confiava, porque a confiança, na verdade, ela vai ser resultado de você ver o outro atuar. A confiança vai ser resultado do tempo, não é? À medida em que você percebe que uma pessoa responde com capacidade e com fidelidade.
Me lembro também de uma ocasião, eu de vez em quando conto isso aqui, porque é muito ilustrativo, não é? Quando uma discípula muito querida chegou à igreja. Hoje ela é pastora, é líder da nossa igreja lá em Franca, Cláudia Ulian. E quando a Cláudia se converteu, estava no processo de conversão, ela era uma mulher muito machucada. Ela viveu por muitos anos nos terreiros de feitiçaria, foi terrivelmente usada pelos demônios, usada pelos homens. Enfim, era uma pessoa marcada, uma pessoa que havia sido traída. E ela começou a frequentar as reuniões da igreja, Deus começou a fazer uma obra na sua vida. E houve um dia em que ela me procurou ao final de um culto, há muitos anos, nunca esqueço disso, você vai entender por quê. E ela me disse: pastor, eu gostaria de ter um momento com você, eu queria ter uma conversa com você. Eu marquei um tempo com ela. E ela entrou na minha sala despachada, muito mal-humorada, mal encarada. E ela não disse nem boa tarde, nem tudo bem. Ela já foi direto ao assunto. Ela disse: olha aqui, pastor, eu tenho gostado muito do que o senhor prega, mas não confio no você não, hein? Não confio em você. Foi com essa palavra que ela se apresentou. E ela completou: tem muito charlatão por aí. Eu assimilei o golpe, né? Não esperava aquela palavra. Mas Deus me deu graça para reagir, para perceber que diante de mim estava uma pessoa ferida, desconfiada naturalmente pela sua própria história. Eu poderia bater na mesa e me sentir desrespeitado com aquela expressão, não é? Poderia dizer: ei, você pensa que está falando com quem? Mas não foi isso que eu disse. Eu disse a ela: de fato, você não tem como confiar em mim, você não me conhece. Você precisa me conhecer. Você precisa se aproximar, você precisa conhecer a minha família, a minha esposa. Você precisa conversar com as pessoas que andam comigo para saber quem sou eu. E mais do que isso, você precisa me investigar. Pode me investigar, pode chegar perto e olhar para mim com esse olhar desconfiado que você tem, porque você ainda vai confiar em mim. Bem, graças a Deus, eu fiz a minha parte nessa história. Cláudia se tornou uma discípula, uma filha, ela me chama de pai. Essa confiança foi conquistada ao longo do tempo, porque ela de fato me conheceu e chegou até, em certos momentos, a passar do limite, a confiança. Me lembro de uma outra ocasião em que ela e o seu esposo, Luiz, estavam precisando tomar uma decisão importante. Ele tinha um convite para se mudar de Ribeirão Preto profissionalmente. Ele tinha uma porta aberta em outra cidade. Eles estavam muito angustiados com aquilo. E marcaram um tempo, isso anos depois daquela primeira conversa, marcaram um momento para se aconselharem comigo. E vieram, e quando se sentaram diante de mim, a Cláudia, ela disse: meu pastor, meu pai. Mudou bastante, né? Meu pai, olha, nós estamos orando, nós temos uma confiança tão grande em você, e nós temos que tomar uma decisão na nossa vida, e nós estamos aqui de acordo, eu e o Lindinho, né, assim que ela chama o Luiz, nós estamos de acordo que o que você nos falar será a palavra de Deus para as nossas vidas, e nós vamos fazer. E aí eu gelei, eu tomei fôlego mais uma vez e eu disse: olha, Cláudia, Luiz, certamente eu estou aqui para ajudar vocês a encontrarem a palavra de Deus. Eu sou pastor, eu sou conselheiro, mas eu não sou o guru de vocês. Eu não faço o papel de Deus na vida de vocês. Não é o meu papel determinar o que vocês vão fazer. O meu papel é ajudar vocês a ouvirem a voz do Senhor. E vamos orar então. E nós tivemos um tempo de oração e o Senhor os orientou. Mas eu conto isso para demonstrar que a desconfiança passou para um nível até inadequado de confiança, absoluto demais,
Porque a confiança que nós colocamos num ser humano nunca pode ser absoluta, não é? Porque o ser humano é falho. Mas esse quadro no coração de uma pessoa mudou por um fator básico, conhecimento. Ela passou a andar comigo, andar com a Mônica. E a partir do conhecimento, ela passou a confiar. Eu acho que isso ilustra bem o que nós precisamos fazer para confiar em Deus. Bom, agora nós estamos falando de uma outra categoria de pessoa. Porque Deus não é um homem. Deus é um Deus todo-poderoso. Então, se confiança é uma convicção interior de que a outra pessoa é capaz, bom, em Deus nós temos toda a capacidade, porque Ele pode todas as coisas, e não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, capaz Ele é, não há nenhuma circunstância da nossa vida que seja maior do que o poder do nosso Deus. Mas confiança não é apenas uma certeza de que o outro é capaz de fazer. Confiança é também a certeza baseada na fidelidade. Ele é fiel para fazer. E Deus é fiel. Quando dizemos Deus é fiel, isso é mais do que uma frase bonita que a gente cola no vidro do carro, que a gente compra a camiseta e sai por aí. Deus é fiel. Não, isso precisa ser uma experiência na nossa vida. Deus é leal, Ele já provou o seu amor para comigo. Pelo fato de ter Cristo, seu Filho único, morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Deus não pode mentir, não é que Ele não queira mentir, não é que Ele decidiu não mentir, é que não está na natureza de Deus. Em Deus, diz a palavra, não há mudança, nem sombra de variação. Você não corre o risco de Deus acordar com o pé esquerdo, sabe? Mal-humorado em relação à sua vida. Você não corre o risco de Deus se esquecer de você, porque Ele disse, ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, todavia, eu não me esquecerei de ti. São verdades, não é uma teoria, não é um conto, mas nós vamos trazer essas verdades para dentro do nosso coração. E o que eu estou falando aqui nessa noite é de você aprender a blindar o seu coração para que as tempestades da vida não penetrem. Porque eu não posso garantir, nem Deus prometeu, que você não vai passar por tempestades, mas você pode criar circunstâncias interiores para que as tempestades não invadam a sua alma. Quem está comigo? E o primeiro passo, o primeiro degrau dessa conquista é confia no Senhor, confia nele. E como eu disse, nós confiamos em quem conhecemos. Porque muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, mesmo tendo nascido de novo, elas se desesperam diante dos problemas. Porque elas não conhecem o Senhor intimamente. Elas o receberam, elas têm uma noção de quem Ele é, mas elas não mergulham na intimidade com Deus, não investem no relacionamento com Deus. Algumas delas se satisfazem em simplesmente frequentar uma igreja, recebem a palavra de Deus requentada. Eu estou me diminuindo aqui falando isso, não é? Mas o que eu quero dizer é que, claro, Deus fala através de um pastor, mas Deus quer falar diretamente ao seu coração. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Deus quer que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, e é desse relacionamento pessoal que vai brotar e vai crescer uma confiança, uma certeza de que você nunca estará desamparado em qualquer situação da sua vida. O salmista, escrevendo o Salmo número 9, versículo 10, ele diz assim, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Então perceba que a pessoa que busca ao Senhor, a pessoa que investe, quer buscar ao Senhor,
se não investir num relacionamento íntimo com Ele, essa pessoa nunca será desamparada. Por quê? Porque à medida em que ela busca, ela conhece o nome do Senhor, ela conhece o caráter do Senhor, ela sabe que Deus não nega a sua aliança. E aí, ela consegue fazer disso um argumento de paz no seu coração. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos no meio das lutas, quando nós estamos sendo agredidos por enfermidades, por cisões familiares, por tantos problemas, e o repertório de Satanás para nos atingir é muito vasto. E quando nós estamos vivendo essas situações, os nossos pensamentos muitas vezes se tornam um turbilhão. Nós nos entregamos à ansiedade, nós queremos racionalizar, e nós queremos ter o controle de tudo. Quando a palavra de Deus diz: não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Amém? Confia no Senhor. Ele sabe o que faz. Eu sempre que falo de confiar em Deus, que é sinônimo de ter fé, não é? O que é a fé, senão confiança em Deus? E eu me lembro dos meus tempos de escola, também já contei isso aqui para vocês, né? Já fiz essa confissão de fraqueza. Sempre fui muito fraco, muito ruim de matemática. Eu sei que isso é um problema só meu aqui, todos vocês são muito bons de matemática, não é verdade? Mas eu não sou e nunca fui, né? Não sei como é que eu cheguei à faculdade sem dominar a matemática. Enquanto eram só números, eu já tinha dificuldade. Mas você sabe que vai chegando um tempo em que o pessoal vai botando letra no meio dos números, não é? E às vezes, eu não sei quem que inventou isso, mas para ficar mais difícil, eles põem letras, mas não basta as letras do nosso alfabeto, A, B, C, Y, X, não. Eles põem letras de outros alfabetos, não é verdade? Teta, delta. Gente, é por isso que o próprio nome já diz, o professor chega na sala de aula, pega o giz, aquela lousa enorme, e ele começa a desenvolver um problema. Mas não podia chamar outra coisa, é problema. Tem algum professor de matemática aqui, não? Tem? São poucos, né? Um problema. E aí o professor começava, né? Eu me lembro dos meus tempos de escola, de faculdade, ele começava a desenvolver um problema. E gastava meia hora, enchia aquele quadro negro. Irmãos, eu falo a verdade, desde a primeira continha ali eu já tinha dançado. Eu estava perdido já, entendeu? Mas tinha que esperar o problema acabar, né? Então ele ia, e quando ele chegava no final aqui, colocava igual a 328. Gente, desde essa época eu descobri que eu sou um homem de fé, porque ele colocava 328 e eu cria. Eu acreditava de todo o meu coração. Eu dizia, esse cara é bom, eu tenho certeza que ele chegou lá no final porque ele sabe. E às vezes na equação da nossa vida é assim que acontece, muitas vezes. O Senhor começa a desenvolver os nossos problemas e nós já nos perdemos desde o começo. Que a palavra de Deus está dizendo para você, confia nele. Confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. No texto original que nós lemos do Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Confiar em Deus. Porque se você ama ao Senhor, no fim vai dar tudo certo. Amém? Eu sempre digo, no fim vai dar tudo certo.
E se não deu certo ainda é porque não chegou ao fim. Deixa ele continuar desenvolvendo o problema. Confia nele. Confia no Senhor. Essa é uma expressão tão importante. É um crescimento, é uma conquista que nós precisamos fazer. E eu diria que quanto mais você anda com Deus, quanto mais você é íntimo de Deus, quanto mais o tempo passa, mais a confiança vai estar estabelecida no seu coração. Porque aí você sabe quem Deus é, não só pelo que os outros dizem, não só pelo que você lê, mas por aquilo que você já experimentou na sua vida em muitas circunstâncias. Amém? Mas a palavra diz também, agrada-te do Senhor. No versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor. Numa outra tradução diz, deleita-te no Senhor. Eu poderia traduzir agradar-se de, deleitar-se em, por desfrute. Desfrute de Deus. Mesmo quando você está vivendo problemas intensos, às vezes duradouros, Deus continua sentado no trono e a boa notícia é que há uma porta aberta para você e você pode entrar na presença dEle, você pode desfrutar desse lugar de abundância, de consolo, de paz, de fortalecimento. Desfrute de Deus. Sabe, nós não devemos, não precisamos e não devemos nos privar da intimidade, do amor do nosso Pai, quando nós estamos passando por problemas. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas começam a viver os dramas das suas vidas e, ao invés de se refugiarem em Deus, elas mergulham na tempestade. Elas permitem que as vozes externas roubem uma possibilidade que nós temos, que é de nos apresentar no lugar secreto e beber do Senhor, e sermos abraçados por Ele. Será que isso faz diferença? Às vezes, as circunstâncias externas, elas não mudam imediatamente, irmãos. Às vezes são problemas que nós precisaremos enfrentar por algum tempo, mas enquanto a tempestade não passa, você pode ter intimidade com Deus. Você pode se deleitar nele. Só isso explica, por exemplo, Paulo e Silas cantando louvores à meia-noite numa prisão. O problema era grande, eles tinham apanhado, tinham sido surrados naquela noite. Mas à meia-noite eles fecharam a porta. Não, eles já estavam encarcerados. Não, eles fecharam a porta para os problemas e entraram na presença de Deus. E ali na presença do Senhor eles cantavam louvores. Quantos conhecem esse texto bíblico? Não faz muito tempo eu preguei sobre ele aqui. Somente isso explica Davi. Davi é o suave salmista de Israel. Muitos dos salmos que lemos e que enchem a nossa alma, canções de conforto, de paixão por Deus. Muitas, se não a maioria das canções, dos salmos que Davi escreveu, que nos abençoam tanto, eles não foram escritas no palácio, o rei Davi, por cima, não é, da onda, não. A maioria dos salmos de Davi foi escrito naqueles anos em que Davi teve que fugir da ira, do ódio de Saul, de caverna em caverna, temendo pela própria vida, sendo injustiçado, passando necessidade, muitas vezes dependendo do favor de outros para viver. E nesses tempos de angústia, Davi muitas vezes parava tudo e entrava na presença de Deus, e lá na presença de Deus ele tinha uma fonte, na presença de Deus ele tinha um alívio, na presença de Deus ele tinha um consolo, ele tinha uma voz que aquietava o seu coração. Eu quero dizer que o Deus de Davi é o seu Deus. Deleita-te no Senhor. Não fique apenas curtindo o seu problema. Satanás quer que você viva envolvido 24 horas por dia com o seu problema, e aí todas as suas forças, elas serão sugadas
Mas Deus está dizendo, venha para mim, venha para o meu colo, eu quero te acariciar, eu quero falar segredos ao teu coração. Eu posso dizer por experiência própria, e muitos de vocês aqui certamente o podem também, que quando nós estamos vivendo tribulações, alguns minutos na presença do nosso amado, pode mudar completamente o nosso estado. Quantos sabem que é assim? Às vezes acontece num culto como esse, você se arrasta até aqui, você tem tantos desafios na vida, tantas preocupações, ansiedade, você não sabe como vai ser o dia de amanhã e parece que ele vai ser muito difícil. E aí você chega para um culto como esse, e você entra na presença de Deus, e você começa a adorar, você se esquece das pessoas, das coisas, dos aparelhos, dos equipamentos, e você realmente entra na presença de Deus, e parece que te plugaram na tomada. A sua alma começa a ser fortalecida. Parece que você se esquece dos problemas. Não é que você se esquece, é porque você entrou numa outra dimensão. E nessa dimensão, seu Deus está sempre de braços abertos, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos já tiveram experiências assim, num culto como esse? Às vezes é a palavra do Senhor que alcança o seu coração e coloca paz interior em você. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa estar nesse lugar para deleitar-se em Deus. Você não precisa esperar o próximo domingo. Você pode, lá na sua casa, ainda que a sua casa seja um verdadeiro campo de batalha, é aí que você sofre os seus problemas. Mas lá naquele lugar você pode separar um ambiente, separar um momento. O que a Bíblia diz, chama de lugar secreto. E você pode fechar a porta e entrar na presença de Deus e desfrutar do Senhor. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então não se prive do Senhor, sabe? Não fique curtindo a sua dor. O Salmo 42 é um salmo muito interessante, é um salmo de angústia. O salmista diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E se você ler toda aquela passagem, você vai ver uma pessoa sangrando, uma pessoa desanimada. Num determinado momento o salmista diz assim, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. E aí a gente começa a entender por que ele estava mergulhado na angústia. Ele se alimentava das próprias lágrimas. Ele ficava se revolvendo no seu problema, ao invés de entrar na presença de Deus. Aliás, no próprio Salmo 42, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face do Senhor? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem que tomar uma decisão. Você pode ficar simplesmente se angustiando, bebendo as suas próprias lágrimas, reclamando, murmurando, se lamentando, atraindo a pena dos outros. Às vezes nós mesmos, sem perceber, investimos em ter autocomiseração, pena de nós mesmos. E quando nós nos entregamos a essa disposição de alma, nós mergulhamos ainda mais fundo nos problemas. Mas o Senhor está dizendo, agrada-te de mim, deleita-te em mim, busca a minha presença. E aí você vai descobrir que mesmo que você esteja vivendo uma guerra, o Senhor te serve, o Senhor te toca, o Senhor te renova. Quantos de nós aqui não temos sido abençoados com a leitura ou com a lembrança do Salmo 23? Quantos conhecem o Salmo 23? Pelo menos esse, né, meu irmão? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu gosto da expressão quando ele usa, refrigera a minha alma, guia-me
a águas tranquilas. Tremendo! Interessante que esse salmo, que nos ministra tanta segurança, tanta paz, foi escrito na tribulação. E o versículo 5, para mim, é emblemático. Porque no versículo 5, Davi diz assim: preparas-me uma mesa. Salmo 23, 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não parece um pouco antagônico isso? Na presença dos meus inimigos? Às vezes nós temos a expectativa de que Deus dê cabo dos nossos inimigos, de que Ele estraçalhe os nossos inimigos, de que Ele resolva de uma vez por todas os nossos problemas. Mas em muitas circunstâncias da nossa vida não é o que Ele fará. Ao invés de acabar com os nossos inimigos, na presença dos nossos inimigos, Ele nos preparará uma mesa. Ele ungirá a nossa cabeça com óleo fresco. Ele fará o nosso cálice transbordar. Você tem direito a isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: desfrute da presença de Deus. Desfrute da presença de Deus. No Salmo 36, versículos 7 a 9, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Que coisa maravilhosa! Isso está disponível. Essa porta está aberta, aconteça o que acontecer. Você pode ter, por um lado, um diagnóstico médico, a ciência dizendo que você, que um ente querido, tem uma enfermidade incurável, degenerativa, mas, por outro lado, você tem um lugar onde você pode se abrigar, onde você pode desfrutar da graça de Deus e você pode se deleitar nele. Desfruta do Senhor. Amém? Terceiro, entregar a Deus. Eu já lhe falei sobre confiar em Deus, eu já lhe falei sobre desfrutar de Deus, agora eu quero lhe falar sobre entregar a Deus. E perceba que essas ações são uma sequência, são uma conquista. Primeiro você confia, porque se você não confiar, você não vai desfrutar. E depois você entrega. Entregar é um exercício, muitas vezes, difícil para nós, é ou não é? Entregar. O que significa entregar? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregar o nosso caminho, meus irmãos, a Deus, entregar o nosso caminho a Deus, sabe o que é? É deixar Ele dirigir. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus escolher o caminho, o tempo, o modo. Eu sempre penso em alguém que está no volante e não sabe como conduzir. Sai do volante. Entrega o volante ao Senhor. Mas não faça como eu fazia quando finalmente eu resolvi assim, vencer a minha desconfiança. Volta àquele tempo em que a Mônica estava começando a dirigir. Chegou um tempo em que eu falei, não, eu vou ter que arriscar. Ainda não era confiança, viu, irmãos? E aí, quando eu estava cansado, numa viagem longa, eu parava no acostamento e falava, vem aqui, assume o volante. Eu vou para o banco do passageiro. Aí nós fazíamos essa troca. Mas sabe qual era o problema? Eu não entregava. Eu trocava de lugar, mas não trocava de função.
porque ela assumiu o volante, mas eu ficava segurando a cordinha, sabe? Você conhece como é que segura a cordinha? Eu não sei porquê, irmãos, naquele tempo, eu podia estar morrendo de sono, não tinha condição de dirigir. Nunca dirija, nunca siga a viagem assim, viu? Porque isso é muito perigoso. Então, quando eu estava assim, eu pegava e colocava a Mônica do lado. Eu não sei porquê, o meu sono passava na hora. Passava. Eu sentava do lado dela, com um olhão desse tamanho na estrada, e quase sempre querendo interferir. Cuidado, olha o caminhão! E o caminhão estava a 300 metros ainda de distância. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Mas isso era uma conquista. À medida em que ela foi queimando asfalto comigo, ela foi conquistando a minha confiança. Eu fui parando de dar pitaco. E se você quiser saber, já há muitos anos, o problema agora, quando nós viajamos juntos, é outro. Sabe qual é o problema? A Mônica assume o volante e agora ela não tem mais que aguentar o Danilo dando palpite a cada 3 quilômetros. Agora ela tem que aguentar o meu ronco. Porque eu descanso, eu durmo, eu entrego. E graças a Deus, o Senhor tem nos feito andar muito por esse Brasil. Eu acho que isso ilustra o que Deus quer de nós, irmãos. Para de dar pitaco, para de querer governar o Senhor, entrega o teu caminho a Ele. Deus sabe como fazer, Ele conhece a estrada, Ele criou a estrada, você não sabe o que está nem depois da próxima curva, mas nós não, somos ansiosos, e muitas vezes nós dizemos, ok, Deus, eu confio em Ti, mas não confiamos de fato porque não entregamos. Entregar é estar seguro de que Deus encontrará a solução, ainda que demore, e ainda que Ele nos leve por caminhos que nós não tínhamos planejado. Isso é entregar. Aliás, entregar é saber que a mente de Deus pensa melhor do que a nossa mente. Não é verdade? Se você tiver dúvida, Ele te manda um recado através do profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Deus diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, fica quieto, deixa eu decidir. Eu não vou entrar, eu não vou andar pela sua mente, pelos teus critérios. Eu tenho o meu critério. É isso que Deus quer dizer para nós. E entregar é saber que vale a pena. Eu me lembrei hoje pela manhã ministrando aqui, porque às vezes o que Deus quer falar para a gente, sabe o que é? Fica quieto. Hã? Fica quieto. Para de palpitar, entrega, deixa eu fazer, do meu jeito. Quantos têm dificuldade com isso? Muitos de nós, mas nós vamos nos debater e vamos nos desgastar e vamos perder a nossa energia porque não entregamos. Então entrega. Me lembrei do João André que uns anos atrás chegou rindo, contando de um discípulo. O discípulo chegou muito emocionado, um jovem da igreja. Fala: João, Deus falou muito comigo. Começou a chorar. Estava orando e Deus falou comigo, João. Deus falou assim: para de palhaçada, velho. Quem vai dizer que Deus não falou, né? Às vezes Deus desce, mas Ele desce bem a nossa linguagem. Para de palhaçada, velho. Sabe que eu tenho a desconfiança que às vezes Deus quer falar. Eu tenho a desconfiança que a Mônica, naqueles tempos em que eu ficava dando muito pitaco, ela tinha uma vontade, ela só não fazia por respeito, mas eu acho que tinha uma vontade nela de olhar para mim e falava: para de palhaçada, velho.
fica quieto aí, dorme, deixa eu dirigir o carro. Sabe, às vezes nós precisamos de fato entregar. Deixar que o Senhor escolha a rota, escolha o tempo, e certamente nós vamos ser conduzidos a um ponto de vitória. Salmo 55, 22 diz assim, olha que forte: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados para-o. Quem já ouviu isso aqui? Para-o. Confia os teus cuidados ao Senhor. Deixa Ele fazer. Sabe por que muitas vezes Deus não faz, irmãos? Nós não damos espaço. É isso aí, nós não damos espaço. Nós queremos estar no controle das coisas o tempo todo. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: humilhai-vos. No fim, isso é soberba da nossa parte. Quando você não entrega a Deus, isso é soberba. É como se você achasse que você sabe mais do que Deus. Né? E se é soberba, o remédio é nós aprendermos a nos humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lança a tua ansiedade em Deus. Entrega. O quarto segredo para vencermos tempos difíceis, o quarto degrau, é descansar em Deus. É um passo além. Você entrega e descansa. Descansar em Deus é aquela atitude de estar tão tranquilo sob o governo do Senhor, que mesmo em meio às tempestades nós relaxamos. Amados, para pessoas naturalmente ansiosas, e muitas das que estão aqui me ouvindo são naturalmente ansiosas, isso parece impossível, mas não é. É possível você conquistar um nível de relacionamento, de confiança, de entrega, de dependência do Senhor, em que o mundo pode estar acabando à sua volta e você encontra um lugar para descansar. Você se lembra de Jesus dormindo, enquanto a tempestade açoitava o barco? A Bíblia diz que Jesus dormia sobre uma almofada e os discípulos vieram apavorados acordá-lo, dizendo: Senhor, Tu não te importa que nós estejamos aqui morrendo? Interromperam o sono de Jesus. Será que era o cansaço que fazia Jesus dormir no meio da tempestade? Olha, irmãos, ainda que eu admita que o cansaço possa ter uma influência, Jesus trabalhava muito, mas eu acredito que o que fazia Jesus dormir no meio daquela tempestade era a segurança que ele tinha de que o Senhor tem controle sobre as tempestades. Hoje pela manhã eu tive uma visão quando nós orávamos no final pelas pessoas, e eu quero exercer fé para que o que essa visão trouxe para o culto da manhã também aconteça aqui nessa noite. A visão que eu tive foi de muitos anjos entrando nesse lugar trazendo almofadas. Eu perguntei ao Senhor: o que é isso, meu Deus? E Deus me disse: eu quero distribuir travesseiros para que os meus filhos aprendam a dormir no meio dos problemas. É uma provisão sobrenatural de paz, de tranquilidade interior. Eu digo que é sobrenatural porque é a ação do Espírito Santo aquietando o nosso coração. Irmãos, nós temos direito a isso. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Sabe, quando Jesus fala disso, é como se ele estivesse escrevendo previamente um testamento, dividindo a herança. Ele está dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não é algo que você vai ter de vez em quando acesso, não, é seu. Você pode desfrutar disso. A minha paz, que não é circunstancial, é uma paz sobrenatural.
É aquela paz que domina a ansiedade. Aliás, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Paulo foi um homem que viveu uma vida muito intensa, né? A vida de Paulo foi muito intensa e cheia de desafios, de perigos, de sofrimentos, inclusive. Quando ele decide listar as situações difíceis pelas quais ele já tinha passado, a gente fica até com vergonha, né? A gente fala assim, meu Deus, eu não sou crente, não. O crente é esse aqui. Esse homem aqui sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Mas Paulo sempre manteve o seu coração em equilíbrio. E ele nos dá uma chave aqui na sua carta aos Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Olha o que Paulo diz, é uma instrução. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Se você quiser que eu traduza esse primeiro versículo, eu diria, não fique ansioso, não fique ansioso, vai orar. Pronto. Amém? Não é isso que está escrito aí? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Resumindo, vai orar. Mas qual é o resultado desse vai orar? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebe que a paz de Deus, que é ativada pela oração e pela fé, ela blinda o nosso coração. A paz de Deus, ela protege, ela excede os nossos pensamentos. Sabe quando os nossos pensamentos parece que perderam o controle? Como diz o nordestino, sabe aqueles períodos em que os seus pensamentos ficam assim, desembestados? Quem aqui já teve os seus pensamentos desembestados? Parece que você não tem controle sobre a ansiedade, a preocupação com o que vai acontecer. Ou, para tudo. Descansa no Senhor. Permita que essa paz, que é resultado da obra da cruz de Cristo, que essa paz, essa ação sobrenatural do Espírito Santo venha guardar a sua mente e o seu coração. Certamente isso é um processo sobrenatural. No Salmo 4, versículo 8, diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos dizer juntos? Diga, em paz me deito. E logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Perceba que o argumento do salmista não é em paz me deito e logo pego no sono, porque a minha vida é um mar de rosas. Não. O argumento dele é em paz me deito e durmo, porque Deus está comigo. É a mesma lógica de Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, se Deus está com você, e Ele está com você, descansa. Faz uma cara de descanso aí para mim. Dorme. Você pode dormir, você tem direito de dormir. Tem alguma pessoa aqui, com toda a liberdade, eu não estou brincando não, tem alguma pessoa aqui que tem sofrido com insônia, não consegue dormir, os pensamentos velozes. Tem alguém aqui? Fique em pé, eu quero orar por você agora. Só essas pessoas que têm insônia, estão
lutando contra a insônia. Eu quero tomar o poder da palavra de Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu creio na palavra. Você crê na palavra? Então eu quero que você exerça fé, porque eu vou orar e você vai ter não uma noite de sono. Você, a partir de hoje, prepara o despertador. Prepara o despertador. Porque só um despertador alto vai tirar você da cama. Porque dormir faz parte do ciclo de Deus para a sua vida também. Não passa da hora, por favor. Amém? Eu quero orar por você. Eu queria que as pessoas que têm fé e que amam a Jesus e que estão perto desses irmãos que estão sofrendo, porque eu vou te dizer uma coisa, se tem algo perturbador é não conseguir pegar no sono. Eu quero que você que está aí perto, você estenda a mão, você com respeito toque nessa pessoa que está aí perto de você e me ajude a orar por ela. Senhor, a tua palavra é real, a tua palavra é fiel. Meu Deus, talvez muitas dessas pessoas estejam com a sua alma turbada por problemas, outros estão reféns da ansiedade, mas eu quero pedir agora que em nome de Jesus, o poder dessa palavra que lemos e que é a verdade, entre em ação na alma, no organismo, na mente de cada um desses irmãos e irmãs, e que hoje venha sobrenaturalmente sobre eles uma capacidade de deitar, relaxar e dormir, por causa da confiança da tua presença. Eu ministro esta cura agora, eu repreendo a insônia e eu ministro paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Já antecipe, dê glória a Deus. Agora, você vai se sentar, mas antes de se sentar, você vai fazer um compromisso comigo. Você vai contar para todo mundo o que Deus fez a partir de hoje na sua vida em relação a essa questão. Amém? Pode se sentar. Descansa! Descansa no Senhor! A vida vai se estender na medida em que nós aprendemos a descansar. E por fim, a palavra nos ensina a esperar. No mesmo versículo 7, que diz, descansa no Senhor, diz também, espera nele. Espera nele. Espera no Senhor. Sabe, esperar em Deus é muito mais do que esperar por Deus. Você compreende isso? Esperar em Deus é mais profundo do que esperar por Deus. Nós certamente teremos que esperar por Deus, porque, como eu já falei, o tempo de Deus é o tempo de Deus, os caminhos do Senhor são os caminhos do Senhor, e muitas vezes Ele vai fazer de uma forma e numa velocidade diferente daquela que nós gostaríamos. Confia nele, ok? Então, esperar por Deus é muito importante. Quando nós nos afobamos, quando nós nos debatemos, quando nós queremos resolver as questões da nossa vida, a revelia de Deus, nós acabamos criando outros problemas. Você que conhece a Bíblia, por exemplo, pode se lembrar da história de Abraão, que tinha uma promessa de Deus, que Deus lhe daria um filho, e esse filho se tornaria uma grande nação, e o tempo passou, e Abraão ficou ansioso, e sua mulher Sara ficou ansiosa, e eles resolveram fazer um caminho paralelo, e geraram um filho que não era de Sara, foi gerado com uma concubina, Ismael, e esse filho se tornou um problema. Então, esperar por Deus é importante, mas há um nível mais profundo do que isso, que é esperar em Deus. Esperar em Deus significa perseverar crendo, e mesmo enquanto as circunstâncias não mudam, você aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Quando eu estou em Deus, eu estou crescendo nele.
Então, o tempo de espera, eu termino com essa ideia. O tempo de espera, espera por quê? Espera pela solução. Espera por um desfecho, pelo aquele igual a, sabe, que a gente quer que chegue lá. Mas enquanto não acontece, enquanto nós esperamos, nós podemos crescer no Senhor. Nós podemos nos tornar mais dependentes dEle. Então, esse tempo de espera não precisa ser infrutífero na sua vida. Não significa cruzar os braços até que Deus venha. Muito ao contrário, significa aproveitar esse tempo difícil para conhecer mais o Senhor e para entender mais os seus caminhos. Aliás, essa é a palavra que lemos, Salmo 25. Eu quero só ler mais alguns textos bíblicos aqui para fechar isso no seu coração com a palavra de Deus. Salmo 25, versículos 3 a 5. Preste atenção. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Amém? Você percebe que esse homem de Deus que escreveu esse texto, ele está casando a espera com o aprendizado. Ele está dizendo, Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos enquanto eu espero. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na verdade e ensina-me. Tempos difíceis podem ser tempos de aprendizado na nossa vida. Aprendizado com o quê? Com a vida, não com Deus, que usa as circunstâncias da vida para nos amadurecer. No Salmo 33, 18 a 20, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Alguém aqui teme a Deus? Alguém aqui tem um profundo respeito pelo Senhor? Quem tem? Quem tem? Isso é temor, ter um profundo respeito por Deus. Pois bem, há uma promessa aqui para você. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escuta. Amém? Isso é mais do que um texto bonito, isso é um espírito que está entrando em você nessa noite. E por fim, eu quero ler, para que você esteja seguro que esperar em Deus vai gerar resultados tremendos. Isaías 40, 31. Eu quero que você se coloque em pé, porque eu quero ler com você esse último versículo. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Vamos. Agora você vai ler comendo, engolindo isso, fazendo com que isso entre na sua vida. Amém? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diga, sou eu. Em nome de Jesus Cristo.